Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre hábitos preventivos que eu tenho com o meu carro, que depois de 18 mil quilômetros rodado em mais ou menos 2 anos, eu nunca precisei encostar no mecânico para fazer uma manutenção corretiva, tá? E é um carro 2014, 1.0, com 150 mil quilômetros. Bom, para começar essa história, vamos contextualizar, né? Quais foram os grandes motivos que fizeram eu criar esses hábitos e manter eles até o dia de hoje? Primeiro, eu sofri no passado. Eu sofri com a falta de manutenção alguns anos atrás, dei até um exemplo aqui de câmbio automático, que é uma manutenção cara, e eu entendi que é melhor prevenir do que remediar, certo? E o segundo principal motivo, e toda essa aula está envolvida nesse segundo motivo aqui, que é dentro da minha rotina de organização financeira, eu sou extremamente cuidadoso com gastos que poderiam ser evitáveis, tá? E eu chamo ele de gastos evitáveis, inclusive eu tenho uma aula que eu falo só sobre ele. Então, de uma forma muito resumida, eu queria economizar dinheiro, não queria ter dor de cabeça com o inesperado. Esses foram os dois principais motivos, tá? Então, quais são esses hábitos? Assim que eu peguei o carro, na mesma semana, eu fui no meu mecânico de confiança e fiz uma revisão completa. Troquei peça que estava semi-nova, eu troquei, porque eu queria que a partir daquele momento fosse o momento zero, e dali para frente eu sabia que as peças eram novas, eram boas peças e foram instaladas por um bom profissional, tá? E para isso eu usei minha reserva de emergência. Então foi estratégico. Como eu não sabia o histórico de manutenção do último dono e ele não tinha, eu falei, então eu vou começar a criar o meu. Peguei minha reserva de emergência, fui e usei aqui. Assim que eu fiz essa manutenção preventiva, eu criei um controle, tá? Aqui embaixo vocês vão ver, ele tá um pouco enxuto, tem muito mais informação, mas ali eu coloco todas as peças que eu troquei, a data, qual que era a quilometragem, a marca, tem o preço também, quanto que eu paguei tanto da matéria-prima quanto da mão de obra. E com base no manual, né, hoje no GPT faria isso 5 minutos, mas eu peguei o manual da HB20 e fiquei rodando lá, eu peguei peça por peça e vi qual que era a próxima, o quanto que eu tinha de rodar em quilometragem para fazer a próxima troca. E aí eu criei esse controle de manutenção preventiva, certo? Só que aí eu pensei e falei o seguinte, beleza, preventiva é legal, mas possa ser que apareça alguma manutenção fora de todo desse combo que eu fiz inicialmente de manutenção, né? Então eu decidi que qualquer manutenção corretiva ou preventiva ou troca de acessórios, eu ia colocar nesse meu controle, tá? E isso me ajuda a prever gastos futuros, porque eu tenho uma noção do quanto que eu paguei, né, naquela peça, já tenho uma noção de quando será a próxima troca, né? Isso me ajuda muito a manter a minha organização financeira e ainda, né, um bônus, valoriza o meu carro na hora da venda, porque eu desconheço, eu nunca vi até hoje uma pessoa que passa assim com um nível de detalhamento de manutenção como eu estou fazendo. Que inclusive, cada linha dessa de manutenção eu tenho um cupom fiscal, uma nota fiscal guardada que comprova que de fato foi feito naquela época. Né? Tem alguns amigos meus que falam, meu, você é biruta para fazer isso. Mas está me ajudando, tá? Quarto hábito. E aqui entra ações que eu faço mensalmente, né? Que me ajudam a evitar que alguma manutenção inesperada apareça, né? Como? Um princípio básico. Eu sempre abasteço em um único posto de confiança de uma marca boa nesses 2 anos, tá? E qual que é o benefício disso? Cara, a gente está falando de qualidade de combustível, que no Brasil, né, tem muita qualidade ruim por aí, e um exemplo hipotético de manutenção me evita o entupimento dos bicos injetores, né, que o custo pode variar chegando até R$ 1.800 se eu precisar fazer a limpeza dos bicos. E como eu sou uma pessoa extremamente regrada por agenda, todo primeiro dia do mês eu faço algumas inspeções do meu carro. Primeira coisa, que eu gasto 5 minutos, nível de óleo e água do motor. Cara, básico, eu gasto acho que 2 minutos entre abrir, olhar e fechar, tá? O que isso me evita? Evita superaquecimento do motor, evita o desgaste do motor e até mesmo a queima da junta do cabeçote, tá? Que o custo pode variar de 2 até 6 mil reais dependendo do carro. Aí quando eu abasteço, logo na primeira semana do mês, eu já faço a calibração dos meus pneus, que isso aumenta a vida útil deles, né?
Eu acabo economizando combustível e melhora a minha segurança dirigindo. E também eu vejo o funcionamento de todos os faróis, traseiros e dianteiros, tá? Ah, mas por que você vê farol? Que pode me evitar uma multa besta de R$130 aí por estar com um farol queimado. Esses são os hábitos que eu criei lá atrás e que mensalmente, sem errar, eu sigo à risca, tá? E qual que é a conclusão que eu tive de tudo isso? Hoje, gravando esse vídeo para você. A disciplina que eu criei com o carro, ela pode ser aplicada em qualquer outra área da sua vida, como eu faço, tá? Eu tenho várias outras estratégias de evitar gastos evitáveis, né? Segundo conclusão, eu criei um pequeno hábito que não me custou nada, tá? Mas que me poupou alguns gastos desnecessários. Terceiro, eu reduzi consideravelmente os riscos de imprevistos que poderiam afetar meu orçamento, como um bico injetor, como a queima da junta do cabeçote, como eu falei anteriormente. Quarto, que aí começa a ficar bem bacana, né? Hoje eu tenho uma previsibilidade do quanto eu vou gastar com o meu carro a cada 10 mil quilômetros. Então eu sei que a cada 10 mil quilômetros eu vou gastar R$300, R$400, R$500. E como eu tenho essa previsibilidade, se eu unir isso com a minha organização financeira, eu evito qualquer tipo de sufoco financeiro no futuro. E eu conheço muitos amigos que, putz, manutenção deu 3 pau, 2 mil, 4 mil. Eu evito isso, certo? Quinto, eu tenho certeza absoluta que eu economizei, né, com manutenções corretivas, fazendo essas pequenas coisinhas eu economizei com manutenções corretivas, né, durante esses 2 anos. E esse dinheiro que eu economizei, obviamente está investido, porque eu tenho uma política de investimento mensal e que me geraram uma renda, né, uma renda passiva, ou uma valorização no tempo. E por último, que eu acho bem interessante, né, eu antes de dirigir, eu tinha um preconceito com o carro, que eu achava que não era necessário, que era só um passivo, né? Mas eu transformei um bem que me gera despesa, que é um passivo, em algo sobre um mínimo controle e previsibilidade. Ah, você tem 100%? Não, não tenho, mas eu tenho um pouco, certo? E se a gente pudesse resumir toda essa conversa de hoje, né? Eu consigo resumir em 3 palavras: rotina, controle e decisões conscientes. Esses são os princípios que eu uso tanto para cuidar do meu carro quanto do meu dinheiro. Valeu!